Eu nunca achei que ficar depois da aula poderia mudar as nossas duas vidas. Mas naquela quinta-feira, quando vi o professor Harmon 50 anos, brilhante, completamente sozinho, me olhando fixamente do outro lado de uma sala de aula vazia, eu soube. A solidão reconhece a solidão. Olha, eu sei que pode parecer estranho começar uma história assim, mas é que tem momentos na vida que a gente simplesmente sabe que algo vai mudar. E aquele olhar foi exatamente isso. Um desses momentos que você sente no corpo inteiro antes mesmo de conseguir entender com a mente. Meu nome é Daniel. Tenho 23 anos, estudante de literatura na Universidade Estadual. Sempre fui aquele aluno meio quieto, sabe? O tipo que senta no meio da sala nem muito na frente para não parecer puxa-saco, nem muito no fundo para não ser esquecido. Só ali, tentando passar despercebido, vivendo minha vida sem muito alarme. Mas tem uma coisa sobre mim que eu aprendi a esconder muito bem. Eu reconheço solidão. Não a solidão temporária, aquela de quem tá só no momento. Eu reconheço a solidão profunda. A solidão de quem aprendeu a viver sozinho porque é mais seguro do que arriscar ser visto de verdade. Eu sei disso porque eu vivo isso. Cresci numa família pequena. Minha mãe sempre trabalhou muito. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 7 anos. Não tenho irmãos. Aprendi cedo a me virar sozinho, a não incomodar ninguém com o que eu sentia. E quando percebi, lá pelos 15 anos que eu era gay, bem, aquilo só aumentou o isolamento. Não porque minha mãe fosse preconceituosa. Ela nem sabia. É que eu entendi, muito novo, que ser diferente significava ser cuidadoso. Significava observar mais do que participar. Significava aprender a estar sozinho mesmo quando tinha gente ao redor. E foi exatamente por isso que eu notei o professor Harmon. Foi na terceira semana de aula do semestre. Literatura contemporânea, terças e quintas, 2 da tarde. A sala tinha uns 30 alunos, a maioria ali só para cumprir crédito. Mas eu realmente gostava da matéria. Sempre gostei de ler, de entender histórias, de ver como as pessoas constroem significado através das palavras. O professor Harmon entrou naquele primeiro dia com aquela postura que professores universitários têm, meio cansada, meio resignada, como se já soubessem que metade da turma não ia prestar atenção. Ele tinha cabelo grisalho, bem cortado. Usava óculos de armação preta que ficavam meio tortos no rosto. Tinha aquele tipo de elegância casual que homens mais velhos às vezes têm, sabe? Camisa social com as mangas dobradas, calça jeans escura, sapatos de couro que pareciam confortáveis, mas caros. Mas não foi a aparência dele que me chamou a atenção. Foi o olhar. Ele olhava para a turma, mas era como se não visse ninguém de verdade. Tinha um cansaço ali que ia além do físico. Era um cansaço da alma, sabe? Como se ele tivesse desistido de esperar que alguma coisa interessante fosse acontecer. Como se ele já tivesse aceitado que ia passar o semestre inteiro falando sozinho. E eu reconheci aquilo imediatamente. Porque era exatamente assim que eu me sentia a maior parte do tempo. As primeiras semanas foram normais. Ele dava aula, eu prestava atenção, fazia as leituras. Mas eu comecei a notar coisas pequenas. Detalhes que ninguém mais parecia perceber. Tipo, no intervalo, enquanto todo mundo saía para fumar ou tomar café, ele ficava na sala, sozinho. Comendo alguma coisa que trazia de casa, mexendo no celular. Não com aquela vibe de quem tá aproveitando um tempo sozinho, entende? Mas com aquela postura de quem não tem pra onde ir, de quem não tem com quem estar. Ou tipo, a sala dele. Eu passei lá uma vez pra entregar um trabalho fora do horário de aula. A porta tava entreaberta, e eu vi não tinha uma foto sequer. Nada pessoal. Só livros, papéis, uma caneca velha. Nenhum sinal de que uma pessoa de verdade existia ali. Nenhum sinal de vida fora daquele espaço. Ou tipo, quando a gente discutia algum texto sobre relacionamentos, sobre amor, sobre conexão humana, o jeito que ele falava tinha uma distância ali. Como se ele estivesse falando de um país que ele ouviu falar, mas nunca visitou. Como se fossem só conceitos teóricos para ele, não experiências reais. E a coisa mais estranha, ninguém mais parecia notar. Para todo mundo, ele era só mais um professor. Competente, meio entediado, dando aula porque é o trabalho dele. Nada além disso. Mas eu via. Eu via porque eu conhecia aquela solidão. Eu vivia nela todo dia. Foi na quinta semana que aconteceu a primeira coisa. A primeira rachadura naquela parede invisível entre nós. A gente estava discutindo O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E tinha uma parte do livro que eu tinha ficado obcecado àquela ideia de que a gente pode passar a vida inteira esperando pelo amor. Construindo uma versão dele na nossa cabeça que talvez nunca se realize. Eu levantei a mão. Coisa rara pra mim. Normalmente eu só ouvia, anotava, mantinha a cabeça baixa. Mas aquele dia eu senti que precisava falar. Professor, eu disse, e minha voz saiu um pouco trêmula. O senhor não acha que tem uma solidão nisso? Tipo, o Florentino passa décadas apaixonado pela Fermina. Mas será que ele realmente a conhece? Ou será que ele só tá apaixonado pela ideia dela? E no fundo,
Será que ele não prefere a solidão de amar uma ideia do que o risco de amar uma pessoa real? A sala ficou em silêncio. E o professor Harmon me olhou. Não foi aquele olhar rápido de professor para aluno. Foi um olhar de verdade. Um olhar que durou tempo demais. Um olhar que disse, você entende. Essa, ele disse devagar, tirando os óculos e limpando com a ponta da camisa. É possivelmente a observação mais inteligente que já ouvi sobre esse livro em 15 anos ensinando essa matéria. Meu coração disparou. Não era só o elogio. Era o jeito que ele falou. Como se eu tivesse tocado em algo que ninguém nunca tinha tocado antes. Como se eu tivesse visto algo que era invisível para todo mundo, menos para ele. Você tem toda a razão, ele continuou, colocando os óculos de volta. Tem uma segurança na solidão que a intimidade real nunca oferece. Porque na solidão você controla a narrativa. Você decide quem você é, como você se sente, o que as coisas significam. Mas na intimidade de verdade, você arrisca ser visto. E para muita gente, isso é apavorante demais. Ele disse aquilo olhando diretamente para mim. E eu senti, com uma certeza absoluta, que ele não estava falando do Florentino. Ele estava falando dele mesmo. E talvez de mim também. Depois daquela aula, alguma coisa mudou. Ele começou a me notar de um jeito diferente. Quando eu chegava, ele fazia um pequeno aceno com a cabeça. Quando eu fazia perguntas, ele demorava mais tempo respondendo, como se realmente quisesse ter certeza de que eu entendia. Quando a aula terminava e todo mundo saía correndo, ele demorava a guardar as coisas, como se estivesse esperando que eu demorasse também. E eu demorava. Não porque eu tivesse um plano, não porque eu soubesse o que estava fazendo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia completamente sozinho. E aquela sensação era viciante. Teve um dia, 2 semanas depois daquela discussão sobre o livro, que eu fiquei com uma dúvida sobre um ensaio que a gente tinha que entregar. Todo mundo já tinha ido embora. Eu hesitei, mas acabei indo até a mesa dele. Professor, desculpa incomodar, eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Eu queria tirar uma dúvida sobre o trabalho. Ele olhou para cima, e teve algo no olhar dele, uma mistura de surpresa e algo mais. Algo parecido com alívio. Claro, ele disse. Pode sentar. Eu puxei uma cadeira. Sentei do lado dele, não do outro lado da mesa. E pela primeira vez eu percebi como ele cheirava. Café, papel velho, um perfume discreto que era meio amadeirado. Cheiro de adulto. Cheiro de estabilidade. Tão diferente do cheiro de cerveja e desodorante barato que dominava o ambiente universitário. Eu fiz minha pergunta. Ele respondeu. Mas a conversa não parou ali. Ele perguntou o que mais eu estava lendo. Eu contei sobre uns livros que tinha comprado num sebo. Ele sorriu um sorriso de verdade, não aquele sorriso educado de professor. Você lê além do obrigatório, ele disse. Isso é raro. É, eu disse, sem saber direito o que falar. Eu sempre gostei. Livros são fáceis. Mais fáceis que pessoas às vezes. Eu não sei por que eu disse aquilo. Foi automático. Honesto demais. O tipo de coisa que a gente só diz quando abaixa a guarda sem perceber. Ele me olhou por um longo momento. E então disse, tão baixo que eu quase não ouvi. Sim, pessoas são complicadas. E naquele momento, eu tive certeza. Certeza absoluta. Ele não era só um professor solitário. Ele era alguém que tinha desistido de pessoas. Alguém que tinha escolhido a segurança dos livros, das ideias, da distância. Alguém que tinha construído uma vida que funcionava no papel, mas que era vazia de verdade. Assim como eu estava começando a construir a minha. Eu não sei quanto tempo a gente ficou ali, naquela sala vazia, com o sol da tarde entrando pela janela e criando aquelas listras de luz no chão. Não deve ter sido mais que 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Pareceu um espaço suspenso onde as regras normais não se aplicavam. Quando eu finalmente saí, meu coração estava batendo forte. E eu não conseguia parar de pensar naquela frase. Pessoas são complicadas. Não era só o que ele disse. Era como ele disse, como um peso, com uma história inteira por trás. Com uma tristeza que eu reconhecia porque ela vivia dentro de mim também. E eu comecei a prestar mais atenção. Nos dias seguintes eu observei. Observei o jeito que ele nunca almoçava com outros professores. Observei que ele sempre chegava cedo e saía tarde, como se não tivesse pressa de ir para casa. Observei que ele nunca mencionava nada pessoal, nenhum plano de fim de semana. Nenhuma referência a amigos, família, nada. E quanto mais eu observava, mais eu via minha própria vida refletida nele. Eu também sempre comia sozinho. Também nunca tinha planos de fim de semana que valessem a pena mencionar. Também tinha construído uma vida que parecia funcionar, mas que no fundo era só segura, controlada, vazia. Foi aí que eu comecei a entender algo assustador. Eu estava vendo meu futuro. Se eu continuasse do jeito que eu estava, daqui a 30 anos, eu seria exatamente como ele.
competente, respeitado, completamente sozinho, tendo aceito que conexão de verdade não era pra mim. Que era mais seguro amar histórias do que viver uma. E essa percepção me apavorou. Mas também me deu uma coragem estranha. Porque se eu tava vendo meu futuro nele, talvez ele tivesse visto seu passado em mim. Talvez aquele reconhecimento fosse mútuo. Talvez a solidão que eu via nele fosse a mesma solidão que ele via em mim. E talvez a gente não precisasse ficar sozinho pra sempre. Na semana seguinte, ele devolveu nossos ensaios. Quando chegou na minha vez, ele colocou o papel na minha mesa e disse, bem baixo para que só eu ouvisse: "Você é o único aluno que parece realmente sentir o que a gente tá lendo." Não foi um elogio acadêmico. Foi algo mais. Foi reconhecimento. Foi conexão. Foi vulnerabilidade. Foi um convite. Eu peguei o papel, olhei para ele, e pela primeira vez eu sustentei o olhar. Não desviei. Não fingi que não tinha ouvido. Eu simplesmente olhei de volta e deixei que ele visse que eu tinha entendido. Que eu via ele. Que eu reconhecia aquela solidão porque ela era minha também. Os outros alunos não perceberam nada. Para eles, foi só mais um comentário de professor. Mas entre nós dois, alguma coisa tinha sido dita. Alguma coisa que não tinha volta. Nos dias que se seguiram, a tensão entre nós cresceu. Não era sexual, pelo menos não ainda. Era algo mais profundo. Era o reconhecimento de duas pessoas que tinham passado tempo demais sozinhas, finalmente percebendo que talvez não precisassem estar. Eu comecei a ficar depois de quase toda a aula, sempre com uma desculpa, uma pergunta, uma dúvida, um comentário sobre a leitura. Mas os dois sabíamos que não era sobre isso. Era sobre aqueles 15 minutos em que a gente podia baixar a guarda, em que a gente não precisava fingir. Ele começou a compartilhar pequenas coisas. Nunca nada muito pessoal, mas pequenos pedaços de humanidade. Tipo que ele tinha passado o fim de semana relendo Dostoiévski porque tinha esquecido como aquilo era bom. Ou que ele tinha descoberto uma cafeteria nova no caminho de casa e o café era decente. Coisas pequenas. Mas para alguém que nunca compartilhava nada, aquilo era enorme. E eu também comecei a compartilhar. Contei que eu morava sozinho num apartamento minúsculo. Que minha mãe ligava uma vez por semana e a gente nunca sabia direito sobre o que falar. Que eu tinha lido 100 Anos de Solidão 3 vezes e cada vez me sentia mais sozinho depois. Ele riu daquela última parte. Uma risada de verdade. E disse: "Esse é o problema com Garcia Marques. Ele faz a solidão parecer tão poética que a gente quase esquece que ela dói." E naquele momento, eu vi algo nos olhos dele. Uma dor. Uma dor antiga e profunda que ele carregava há tanto tempo que tinha virado parte dele. E eu tive vontade de fazer alguma coisa. De dizer alguma coisa. De quebrar aquela parede que ele tinha construído ao redor de si mesmo. Mas eu não sabia como. Até que chegou aquela quinta-feira. A quinta-feira que mudou tudo. Foi uma aula normal. A gente estava discutindo Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E no final da aula, ele fez um comentário que ficou ecoando na sala depois que todo mundo saiu. A Macabeia não morre de ser atropelada. Ela morre de nunca ter sido vista. De ter passado a vida inteira invisível até para ela mesma. E quando ele disse aquilo, ele me olhou. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Porque eu sabia que ele não estava falando só da personagem. A aula terminou. Todo mundo saiu. E eu fiquei. Dessa vez, não fingi ter uma pergunta. Não inventei uma desculpa. Eu simplesmente fiquei. Guardei minhas coisas devagar, enquanto a sala ia esvaziando. E quando o último aluno saiu e a porta se fechou, eu olhei para ele. Ele estava de pé ao lado da mesa, organizando papéis de um jeito que claramente não precisava ser feito naquele momento. Evitando meu olhar, mas eu podia ver a tensão nos ombros dele. Podia ver que ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu me levantei. Caminhei até a mesa dele. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. "Professor", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu fiquei porque eu preciso dizer uma coisa. Ele finalmente olhou para mim. E no olhar dele eu vi medo e esperança em partes iguais. "Eu vejo o senhor", eu disse. "Eu sei que ninguém mais vê. Eu sei que o senhor passa os almoços sozinho. Eu sei que não tem fotos na sua sala. Eu sei que o senhor fala sobre amor e conexão como se fossem coisas que acontecem em livros, não na vida real. E eu sei disso por quê? Porque eu sou assim também." Ele ficou completamente imóvel, como se qualquer movimento fosse quebrar o momento. "Eu tenho 23 anos", eu continuei. "E eu já me resignei a ficar sozinho. Já decidi que é mais seguro assim. Que pessoas são complicadas demais. Que eu não sei como fazer isso. E então eu olho pro senhor e eu vejo. Eu vejo quem eu vou ser daqui a 30 anos se eu não mudar alguma coisa." Ele respirou fundo, tirou os óculos, passou a mão pelo rosto. "Daniel", ele disse. E foi a primeira vez que ele disse meu nome daquele jeito. Não como um professor fala com um aluno, mas como uma pessoa fala com outra.
Você não tem ideia do que está dizendo. Eu sei exatamente o que eu tô dizendo, eu respondi. E eu sei que o senhor sabe também. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim, realmente olhou, sem nenhuma defesa, sem nenhuma parede, e disse: Você é o único aluno que parece realmente sentir o que a gente lê. Mas sabe por quê? Porque você é a única pessoa, em anos, que parece realmente sentir alguma coisa. E isso é perigoso para mim. Porque faz muito tempo que eu decidi não sentir mais nada. A sala ficou em silêncio absoluto. Só o som distante de alguém andando no corredor. O sol da tarde criando aquelas listras douradas no chão. E ali, naquele espaço suspenso, nós dois sabíamos. A solidão tinha reconhecido a solidão. E nenhum de nós sabia o que fazer com isso. Ele me olhou por um longo momento. Depois suspirou, não o suspiro cansado de um professor, mas o suspiro exausto de alguém que estava segurando algo dentro de si há anos. E foi aí que eu percebi algo. Aquela pergunta que eu fiz. O senhor está bem? Não era sobre a aula. Não era sobre literatura ou análise de textos, ou qualquer coisa que aconteceu naquela quinta-feira à tarde. Era sobre ele, a pessoa. O homem que eu via todos os dias se escondendo atrás daquela gravata impecável e daquela postura professoral. Ele deixou a caneta cair na mesa. O som ecoou no silêncio da sala vazia. Não, ele disse, e sua voz estava diferente agora. Mais baixa, mais real. Não, eu não estou bem. Meu coração disparou. Porque aquela não era uma resposta que professores dão. Aquela era uma resposta que pessoas dão quando finalmente param de fingir. Eu estou cansado. Ele continuou, passando as mãos pelo rosto de um jeito que fez ele parecer muito mais velho do que 50 anos. Cansado de performar. Cansado de fingir que tenho todas as respostas. Cansado de entrar nessa sala todos os dias e pretender que eu sei o que estou fazendo com a minha vida. Eu não sabia o que dizer. Porque o que você diz quando a pessoa que você sempre viu como a mais controlada, a mais competente, a mais segura, de repente desmorona na sua frente? Professor Harmon. David, ele me interrompeu. Meu nome é David. E eu acho que já passou da hora de parar de fingir que existe uma distância profissional entre nós, quando você claramente está me vendo de um jeito que ninguém mais vê. David, ele tinha um nome. Claro que ele tinha um nome. Mas ouvir aquilo, ouvir ele me dar permissão para vê-lo como pessoa e não como autoridade, fez algo dentro de mim se quebrar e se abrir ao mesmo tempo. Você é a primeira pessoa em anos, ele disse, me encarando com aqueles olhos cansados, mas honestos, que me perguntou se eu estava bem. E realmente quis saber a resposta. Eu senti minha garganta apertar, porque eu conhecia aquela sensação. Aquela sensação de ser invisível mesmo quando todo mundo está olhando para você. De estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir completamente sozinho. Há quanto tempo? Eu perguntei, e minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Ele riu, um som amargo sem alegria. Quanto tempo estou sozinho? Quanto tempo estou fingindo? Ou quanto tempo eu acordo todos os dias e me pergunto quando foi que minha vida virou essa performance vazia? Qualquer uma delas. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela. Lá fora, o campus estava vazio. O sol da tarde criava sombras longas nas árvores. Tudo parecia suspenso, como se o mundo inteiro estivesse esperando ele finalmente dizer a verdade. 7 anos, ele disse. Me divorciei há 7 anos. Ele me deixou porque disse que eu amava mais o meu trabalho do que a ele. E a parte mais fodida? Ele estava certo. Eu não esperava aquilo. A honestidade crua. A dor nua. Então eu me joguei ainda mais no trabalho, ele continuou. Porque era mais fácil. Porque eu sabia fazer isso. Porque se eu parasse por um segundo e olhasse de verdade para a minha vida, eu teria que admitir que construí uma existência inteira e não tem ninguém nela. Ele se virou para mim, e pela primeira vez desde que eu entrei naquela sala naquela quinta-feira, não havia nenhuma barreira. Nenhuma máscara de professor. Nenhuma performance de competência. Eu estou rodeado de pessoas o dia inteiro, ele disse, e sua voz estava tremendo só um pouco, mas o suficiente para eu perceber. 30 alunos em cada turma. Colegas no departamento. Reuniões, conferências, e eu nunca me senti tão invisível na minha vida. E foi aí que algo dentro de mim se partiu, porque eu conhecia aquela invisibilidade. Eu vivia aquela invisibilidade todos os dias. Eu entendo, eu disse, e as palavras saíram antes que eu pudesse pensar se deveria dizê-las ou não. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Ele me olhou com uma expressão que era metade surpresa, metade esperança, como se ele não esperasse que alguém realmente entendesse. Eu passei a minha vida inteira me sentindo como um outsider, eu continuei. E agora que eu tinha começado, não conseguia parar. Sempre o garoto gay demais para os héteros. Sempre o garoto não gay o suficiente para a comunidade LGBTQ+. Sempre existindo nesse espaço intermediário onde ninguém realmente me vê.
Só veem o que querem ver. Minha voz estava ficando mais forte agora. Mais firme. E depois eu entrei na sua aula e eu vi você. Não o professor Harmon que todos veem. Não o cara com todas as respostas. Eu vi a solidão. Eu vi alguém que estava tão cansado de fingir quanto eu estou. O silêncio que caiu entre nós era diferente agora. Não era o silêncio desconfortável do começo. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente pararam de performar e estavam apenas existindo, realmente, honestamente. Eu fiquei depois da aula, eu disse. E agora minha voz estava mais baixa, mais íntima. Porque eu vejo você. Não, professor Harmon. Você, David. E você parecia que precisava ser visto. Ele fechou os olhos por um momento. E quando abriu novamente, havia lágrimas ali não caindo, mas presentes. Reais. Você não tem ideia, ele sussurrou. De quanto tempo faz desde que alguém realmente me viu. Eu não sei quem se moveu primeiro. Talvez eu, talvez ele, talvez os dois ao mesmo tempo. Mas de repente a distância entre nós, aquela distância profissional, aquela distância de idade, aquela distância de estudante e professor pareceu menor. Muito menor. Nós ficamos ali, no silêncio daquela sala de aula vazia. E pela primeira vez em anos, para ambos não estávamos sozinhos. O momento durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Podia sentir o peso daquelas palavras que acabáramos de trocar, confissões que não podem ser desfeitas. Verdades que mudaram tudo. Ele limpou a garganta, não de forma professoral, apenas. Nervosa, humana. Eu não deveria ter dito tudo isso. Ele começou. Mas eu interrompi. Sim, você deveria. E eu estou feliz que você disse. Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão. Como se estivesse pesando algo importante. E então, você gostaria de conversar mais? Ele perguntou. Fora daqui. Fora dessa estrutura de aula e professor e tudo isso. Meu coração saltou no peito, porque aquilo não era um convite casual. Aquilo era uma linha sendo cruzada. Uma fronteira sendo questionada. Como um café, ele continuou. E havia algo vulnerável na forma como ele disse isso. Como se ele estivesse se oferecendo para ser rejeitado. Ou uma caminhada, apenas. Conversar, como pessoas. Não como professor e aluno. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter mantido aquela distância profissional. Eu deveria ter lembrado que ele tinha 50 anos e eu tinha 23. E que isso era complicado de todas as formas possíveis. Mas eu não disse não. Porque a verdade era essa. Naquele momento, naquela sala de aula vazia, numa quinta-feira à tarde, nós não éramos professor e aluno. Nós éramos duas pessoas solitárias que finalmente encontraram alguém que realmente via. Alguém que realmente entendia. E talvez só talvez essa fosse a coisa mais importante de todas. Sim, eu disse. Eu gostaria. Ele sorriu. Não o sorriso educado de professor. Não o sorriso profissional que ele dava no início de cada aula. Mas um sorriso real, genuíno, que fez os cantos dos seus olhos se enrugarem e que fez ele parecer pela primeira vez desde que eu o conheci leve. Sexta-feira, ele disse. Às 3, tem uma cafeteria fora do campus. Longe o suficiente para que ninguém nos veja como professor e aluno. Apenas como nós. Apenas como nós. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu pegava minha mochila. Enquanto eu me despedia. Enquanto eu saía daquela sala de aula e caminhava pelo corredor vazio. Apenas como nós. Mas quem éramos nós? O que isso significava? E o que aconteceria quando cruzássemos aquela linha quando nos encontrássemos fora da estrutura segura de sala de aula e academia e papéis claramente definidos? Eu não sabia a resposta. Mas enquanto eu saía do prédio e o sol da tarde batia no meu rosto, uma coisa eu sabia com certeza. Tudo tinha mudado naquela quinta-feira à tarde. E não havia como voltar atrás. Na quinta-feira seguinte, às 3 da tarde, eu estava em frente à cafeteria que ele tinha sugerido. Um lugar discreto, 2 quadras além do campus, onde nenhum estudante realmente ia. O que já dizia tudo, não é? A gente não estava tentando ser visto. Ele chegou 3 minutos depois de mim, usando aquela mesma jaqueta marrom que eu já tinha memorizado. E quando ele me viu, seu rosto inteiro se iluminou. Não foi um sorriso profissional, foi genuíno. E meu estômago fez aquela coisa ridícula que eu estava tentando ignorar há semanas. Você veio, ele disse, como se tivesse considerado a possibilidade de eu não aparecer. Claro que vim. Você pagou meu café com leite extra espumoso, lembra? Ele riu. E eu percebi que nunca tinha visto ele rir assim antes. Na sala de aula ele sorria, claro, mas era sempre contido, controlado. Isso era diferente. Isso era real. Os primeiros 15 minutos foram estranhos. A gente sentou em uma mesa perto da janela e eu não sabia onde colocar minhas mãos. Ele tampouco.
Ficamos ali, mexendo nas xícaras, falando sobre coisas seguras. O clima, o trânsito, como a espuma do meu café estava perfeita. Você sabe, eu disse finalmente. A gente não precisa fingir que isso é uma reunião de mentoria. Ele parou de mexer o café. Me olhou. Não? Não, eu sei que você só queria estar aqui, comigo. E eu também queria. Por um segundo, eu achei que tinha ido longe demais. Mas então ele suspirou, e foi como se algo nele relaxasse. Você está certo, ele admitiu. Eu queria sua companhia. Não como professor, apenas como eu. E foi isso. Foi nesse momento que a parede começou a cair. A partir dali, a gente conversou de verdade. Ele me contou sobre como tinha decidido ser professor. Sobre o livro que estava tentando escrever há 5 anos e nunca terminava. Eu contei sobre por que tinha escolhido literatura, sobre minha família, sobre o fato de eu não saber o que diabos eu ia fazer depois da formatura. Você tem tempo, ele disse. 21 anos. Você tem todo o tempo do mundo. E você? 50. Você sente que ainda tem tempo? A pergunta saiu mais pesada do que eu pretendia. Ele ficou quieto por um momento, olhando para a xícara vazia. Às vezes eu sinto que o tempo já passou, ele disse baixinho. Que eu fiz minhas escolhas, construí minha vida e agora eu só existo nela. Sem questionar, sem querer mais nada. E agora? Ele me olhou. Agora eu não tenho tanta certeza. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas segurei o momento, aquele silêncio cheio de coisas não ditas. Quando saímos, ele sugeriu caminharmos um pouco. A gente andou sem rumo, pelas ruas ao redor da cafeteria, falando sobre tudo e nada. E no final daquela tarde, quando a gente se despediu na esquina, eu sabia que aquilo ia acontecer de novo. E aconteceu. Toda quinta-feira, às 3 da tarde, a gente se encontrava. Sempre na mesma cafeteria. Sempre na mesma mesa perto da janela. Virou nosso ritual. E quanto mais a gente se encontrava, mais difícil ficava fingir que aquilo era só amizade. Na terceira semana, a gente estava rindo de alguma piada boba que eu nem lembro mais. E quando eu estendi a mão para pegar o açúcar, a mão dele também estava lá. Nossos dedos se tocaram. Foi um segundo. Talvez menos. Mas foi elétrico. Eu congelei. Ele congelou. E então, ao mesmo tempo, a gente puxou as mãos de volta como se tivesse encostado em fogo. Desculpa, ele disse rapidamente. Não, A gente parou. Nos olhamos. E eu vi no rosto dele o mesmo pânico que eu estava sentindo. Porque ambos sabíamos. Aquilo não tinha sido acidental. Aquilo tinha sido intencional. Alguma parte de nós dois tinha querido aquele toque. A conversa depois disso foi tensa. Forçada. Como se a gente estivesse tentando voltar para a zona segura e não conseguisse encontrar o caminho. Quando saímos naquele dia, ele não sugeriu caminharmos. Apenas disse até semana que vem e foi embora. E eu fiquei ali, parado na calçada, com o coração acelerado e a cabeça gritando. O que diabos eu estou fazendo? Mas na quinta seguinte, eu estava lá. E ele também. A gente não falou sobre o toque. A gente só, continuou. Como se pudéssemos ignorar o elefante gigante na sala. Como se pudéssemos continuar fingindo que aquilo era apenas conexão platônica. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Toda noite, deitado na cama, eu pensava nele. Na forma como ele sorria quando eu fazia uma piada. No jeito que ele inclinava a cabeça quando estava realmente ouvindo. No som da risada dele. E eu me perguntava, isso é errado? Sentir isso? Querer isso? Ele era meu professor. Ele tinha 50 anos. Eu tinha 21. Todas as regras diziam que aquilo era inapropriado. Mas quando eu estava com ele, nada disso parecia importar. Eu me dizia, é só conexão. É só amizade. Duas pessoas que gostam de conversar. Mas eu sabia que estava mentindo. Porque amigos não sentem o estômago revirar quando a outra pessoa entra na sala. Amigos não memorizam cada detalhe da risada do outro. Amigos não ficam acordados à noite pensando no que vão dizer na próxima vez que se encontrarem. Eu estava caindo. E eu não sabia como parar. Na quinta semana, algo mudou. A gente estava conversando sobre um livro que ambos amávamos. E eu fiz um comentário sobre a forma como o autor escrevia sobre solidão. Como ele capturava aquele sentimento de estar cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Você já se sentiu assim? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um longo momento. Então assentiu. Todos os dias, ele disse. Até recentemente. O que mudou? Ele me olhou. Realmente me olhou. E pela primeira vez, eu vi algo nele que não era cuidadosamente controlado. Era vulnerável. Era honesto. Você, ele disse simplesmente. Meu coração parou. Essas quintas-feiras, essas conversas. Você me faz sentir como se eu não estivesse apenas passando pelos movimentos. Como se eu estivesse realmente vivo pela primeira vez em anos. Eu não conseguia respirar.
porque ele tinha acabado de dizer em voz alta a coisa que nenhum de nós estava disposto a admitir. Professor Daniel, apenas Daniel. Por favor. Daniel, eu repeti, e o nome dele na minha boca era estranho e perfeito ao mesmo tempo. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse. Que isso, ele gesticulou entre nós, significa alguma coisa para mim. Significa muito. Eu assenti com a garganta apertada, porque significava para mim também. Mais do que eu estava preparado para admitir. Quando saímos naquela tarde, a gente caminhou lado a lado pelas ruas vazias, e eu senti como se tudo tivesse mudado e nada tivesse mudado ao mesmo tempo. Ele tinha admitido que sentia algo. Mas o que a gente ia fazer com isso? Naquela noite, eu liguei para minha melhor amiga. Contei tudo. As quintas-feiras, as conversas, o toque acidental, a confissão. Você está apaixonado por ele, ela disse sem hesitar. Não, eu não estou. Você está. E pelo que você me contou, ele está apaixonado por você também. Eu fiquei em silêncio, porque ouvir em voz alta fazia tudo parecer mais real, mais assustador. Mas ele é seu professor, ela continuou. E tem 50 anos. Você tem certeza disso? Não, eu admiti. Eu não tenho certeza de nada, exceto que quando estou com ele eu me sinto inteiro. Como se todas as peças finalmente se encaixassem. Então, o que você vai fazer? Eu não sei. Mas eu sabia que não podia simplesmente parar. Não podia simplesmente esquecer. Aquilo tinha ido longe demais. E enquanto o semestre avançava, eu me dei conta de algo. O tempo estava acabando. Em 6 semanas as aulas terminariam. Eu não seria mais aluno dele. A única barreira real entre nós seria removida. E então o quê? O que aconteceria quando não houvesse mais desculpas? Quando a única coisa nos separando fosse o medo? Na nossa penúltima quinta-feira de café, ele estava diferente, tenso, como se estivesse carregando algo pesado. O que foi? Eu perguntei. Eu estava pensando, ele começou lentamente, sobre o que acontece quando o semestre terminar. Meu coração acelerou. E eu percebo que tenho uma escolha a fazer. Continuar fingindo que isso é apenas amizade ou ele me olhou nos olhos. Ou admitir que isso é muito mais do que eu estava preparado para sentir. Eu não conseguia respirar. Daniel, eu sei que é complicado. Eu sei que há 1000 razões pelas quais isso não deveria acontecer. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Eu também não, eu admiti. E foi como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Eu também sinto. Ficamos ali, sentados naquela cafeteria, olhando um para o outro, e tudo era simultaneamente aterrorizante e perfeito. Então o que a gente faz? Eu perguntei. Eu não sei, ele disse honestamente, mas acho que a gente descobre, juntos. E pela primeira vez em semanas, eu me permiti acreditar que talvez, apenas talvez, isso poderia realmente acontecer. Mas ainda havia uma semana de aula. Uma semana onde ele era meu professor e eu era seu aluno. Uma semana onde qualquer coisa entre nós era proibida. E enquanto eu caminhava de volta para o campus naquela tarde, uma pergunta ecoava na minha mente. Quando o semestre acabar, quando todas as barreiras caírem, a gente vai ter coragem de finalmente admitir o que isso realmente é? Ou o medo vai ganhar? A última aula chegou numa quinta-feira de dezembro. Ele estava explicando um poema sobre amor não correspondido. Um poema que eu tinha certeza que ele escolheu de propósito. E quando chegou no verso final, a voz dele falhou. Foi só um segundo. Um tremor quase imperceptível. Mas eu ouvi. Todo mundo na sala estava distraído, guardando cadernos, pensando nas férias. Mas eu estava olhando para ele. E vi o momento exato em que a máscara dele escorregou. Quando a aula terminou, ele não olhou para mim. Pela primeira vez em meses, ele evitou completamente o meu olhar. E foi aí que eu soube. Ele estava sentindo a mesma coisa que eu. E estava apavorado. O semestre acabou oficialmente 3 dias depois. Eu não era mais aluno dele. A barreira tinha caído. Mas de repente, eu me sentia mais distante dele do que nunca. Os primeiros dias foram estranhos. Eu esperava me sentir livre, aliviado. Mas tudo que eu sentia era vazio. Durante meses eu tive uma desculpa legítima para estar perto dele. Horário de atendimento. Dúvidas sobre trabalhos. Discussões sobre literatura. Agora, não tinha mais razão. Nenhuma justificativa. E pela primeira vez, eu percebi como aquelas horas no escritório dele tinham se tornado a parte mais importante dos meus dias. Ele também estava sentindo. Eu sabia. Porque nos primeiros 4 dias, ele não mandou uma única mensagem. Nada. E a gente sempre trocava mensagens, artigos, recomendações de livros, pensamentos aleatórios. O silêncio dele era ensurdecedor. No 5º dia, eu não aguentei mais. Peguei o celular, digitei, apaguei, digitei de novo.
Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o pulso no meu ouvido. Finalmente, eu apertei enviar. Sinto falta das nossas conversas. A gente pode se encontrar? 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Eu estava literalmente prendendo a respiração. A resposta dele. Quando? Marcamos no escritório dele. Território neutro agora não era mais a sala dele e o aluno. Era só 2 adultos se encontrando. Mas quando eu cheguei, minha mão estava tremendo ao bater na porta. Entra. Ele estava sentado na mesma cadeira de sempre, mas parecia diferente. Cansado. Os olhos tinham uma sombra que eu nunca tinha visto antes. E quando ele olhou para mim, não tinha nada de professor naquele olhar. Era só vulnerabilidade pura. Oi, eu disse, porque meu cérebro tinha esquecido como formar frases completas. Oi. Ele gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Senta. Eu sentei. O silêncio era denso, pesado. Nenhum de nós sabia como começar. Ele respirou fundo. Eu não devia ter concordado em te ver. Meu estômago afundou. Por quê? Por quê? Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto que eu tinha visto 1000 vezes quando ele estava lutando para encontrar as palavras certas. Porque eu passei os últimos 5 dias tentando convencer a mim mesmo de que o que eu sinto é apropriado, profissional, platônico. Ele riu sem humor. E eu falhei miseravelmente. Meu coração estava acelerado agora. O que você sente? Ele me olhou diretamente. E naquele momento, todas as barreiras à idade, a posição, o medo, tudo desapareceu. Eu tenho mentido para mim mesmo, ele disse, a voz baixa e crua. Sobre o que isso é. Sobre o que eu quero. Ele se inclinou para frente, os cotovelos na mesa, as mãos entrelaçadas. Eu não quero mentoria. Eu não quero amizade intelectual. Eu quero você. E isso me apavora. O ar saiu dos meus pulmões. Eu tinha imaginado esse momento tantas vezes. Sonhado com ele. Mas ouvir as palavras reais da boca dele era completamente diferente. Eu também, eu sussurrei. Ele balançou a cabeça. Você não entende o que está dizendo. Sim, eu entendo. Você tem 23 anos. Eu tenho 50. Você tem uma vida inteira pela frente. E eu quero você nela. Ele parou. Olhou para mim como se eu tivesse acabado de dizer algo em outra língua. Eu passei os últimos meses, eu continuei, minha voz ficando mais firme, tentando entender o que eu sinto. Eu tinha medo da diferença de idade. Medo do que as pessoas iam pensar. Medo de que talvez fosse só admiração, ou confusão, ou sei lá. Eu me inclinei para frente. Mas não é. Eu nunca me senti tão visto por alguém, tão entendido. Você não me trata como se eu fosse jovem demais para ter opiniões, ou inexperiente demais para entender o mundo. Você me trata como um igual. E eu sinto. Eu sinto como se eu tivesse passado a vida inteira esperando para me sentir assim. Ele estava me olhando com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Você não sabe o que está pedindo, ele disse suavemente. As pessoas vão julgar. Vão dizer que eu me aproveitei de você, que usei minha posição. Você não usou nada. Eu vim até você. Você era meu aluno. Era, passado, agora não sou mais. Eu segurei o olhar dele. Você vai passar o resto da vida se punindo por algo que não é errado? E se eu estragar a sua vida? E se você não estiver na minha vida? Isso sim seria estragar. Ele fechou os olhos. Eu podia ver o conflito no rosto dele, o desejo batalhando contra o medo, a solidão lutando contra a culpa. E então, lentamente, ele abriu os olhos e me olhou de um jeito que fez meu coração parar. Isso é egoísmo da minha parte, ele disse. Você é jovem. Você devia estar com alguém da sua idade, alguém que possa te dar... Pare. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu me levantei, contornei a mesa, parei na frente dele. Pare de decidir o que eu devo querer. Pare de achar que você sabe melhor do que eu o que é bom pra mim. Eu respirei fundo. Eu estou te escolhendo. Não por falta de opção. Não porque eu sou novo e confuso. Mas porque quando eu penso em futuro, quando eu penso em felicidade, quando eu penso em casa, eu penso em você. Ele ficou imóvel, apenas olhando pra mim. E então, devagar, ele estendeu a mão, hesitante, como se estivesse esperando eu recuar. Eu não recuei. Seus dedos tocaram os meus. E naquele simples toque, alguma coisa se rompeu. Ele puxou minha mão, me trazendo para mais perto, até eu estar parado entre os joelhos dele, olhando para baixo, pro homem que eu tinha passado meses desejando. Eu tenho tanto medo, ele sussurrou. Eu também. E se eu não for suficiente para você? E se você for tudo? Ele soltou um som que era meio riso, meio soluço. E então sua mão subiu, tocou meu rosto, o polegar traçando a linha do meu maxilar. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo que existia era o calor da mão dele. O jeito que ele estava me olhando como se eu fosse algo precioso e assustador ao mesmo tempo. A gente não pode voltar atrás, ele disse baixinho.
Se a gente fizer isso. Eu sei. Você tem certeza? Ao invés de responder, eu me inclinei, lentamente, dando a ele tempo de recuar, de mudar de ideia. Mas ele não recuou. Ele me puxou para baixo. E então a gente se beijou. Foi. Deus foi como nada que eu já tinha sentido. Devagar no começo, hesitante. Os lábios dele eram macios, cuidadosos, como se ele tivesse medo de me quebrar. Mas então alguma coisa mudou. Ele puxou minha nuca, me trazendo para mais perto, e o beijo se aprofundou. Ficou urgente. Anos de solidão, meses de tensão não resolvida, semanas de negação, tudo se rompendo de uma vez. Eu coloquei as mãos nos ombros dele para me equilibrar. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia sentir. Ele se levantou sem quebrar o beijo, me pressionando contra a mesa, e eu me agarrei a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Quando finalmente nos separamos, a gente estava sem ar. Ele encostou a testa na minha, os olhos fechados, a respiração instável. Meu Deus, ele sussurrou. Eu ri, ainda tonto. Ele se afastou um pouco, o suficiente para me olhar. E o que eu vi no rosto dele era puro assombro. Como se ele não conseguisse acreditar que isso tinha acabado de acontecer. Como se ele tivesse esperado a vida inteira por isso. E agora não soubesse o que fazer. A gente realmente fez isso, ele disse. A gente fez. Silêncio. A gente apenas ficou ali, processando. A realidade começando a infiltrar através da euforia. As pessoas vão saber, ele disse finalmente. Se a gente continuar isso. Se a gente for, seja lá o que a gente vai ser. Assim, elas vão julgar. Provavelmente. Ele olhou para mim e viu o medo voltando. Você tem certeza que quer isso? Que quer isso? Ele gesticulou entre nós. Com todos os desafios que vão vir, eu segurei o rosto dele entre minhas mãos. Eu nunca tive certeza de nada na minha vida. Mas eu tenho certeza disso. Eu não quero viver me perguntando e se. Eu não quero olhar para trás daqui a 10 anos e pensar que eu deixei você ir por medo do que outras pessoas iam pensar. Eu o olhei nos olhos. Você quer isso? Ele não respondeu imediatamente. Apenas me olhou, como se estivesse memorizando cada detalhe do meu rosto. Sim, ele disse finalmente. Deus me ajude, mas sim, eu quero. Eu sorri. Então a gente descobre. Juntos. Ele me puxou de novo, me beijou mais uma vez, mais suave dessa vez, mas não menos intenso. E quando nos separamos, ele tinha lágrimas nos olhos. Eu passei tanto tempo sozinho, ele sussurrou. Eu nem lembrava como era. Isso. Você não está mais sozinho. Ele riu, enxugando os olhos. Não, não estou. A gente ficou ali por mais alguns minutos, apenas segurando um ao outro. Mas eventualmente, a realidade começou a pesar. Porque agora que a gente tinha cruzado essa linha, tinha que descobrir o que vinha depois. Então, eu disse, ainda abraçado a ele. O que a gente faz agora? Ele suspirou. Essa é a pergunta, não é? Eu me afastei o suficiente para olhar para ele. A gente pode fazer isso funcionar? Eu não sei. Ele passou a mão pelo meu cabelo, o toque gentil. Mas eu quero tentar. Mesmo sabendo o que as pessoas vão dizer, mesmo assim. Ele hesitou. Mas a gente vai ter que ser cuidadoso. Eu ainda trabalho na universidade. Se alguém pensar que isso começou enquanto você era meu aluno, a gente não fez nada errado. Eu sei, mas percepção importa. Ele olhou para mim sério. Eu não posso arriscar meu emprego. E eu não quero que ninguém questione a sua integridade ou diga que você conseguiu notas por favores. A realidade das complicações começou a se instalar. Isso não ia ser simples. Não ia ser fácil. Então a gente mantém privado, eu disse. Por enquanto. Até você não ser mais meu professor de forma alguma. Você tá disposto a fazer isso? Por você? Sim. Ele me olhou por um longo momento. E então assentiu. Ok, a gente tenta. Não era uma declaração de amor eterna. Não era uma promessa de felizes para sempre. Mas era um começo. E naquele momento, com o gosto dele ainda nos meus lábios e meu coração ainda acelerado, era tudo que eu precisava. A gente se separou relutantemente. Eu peguei minha mochila. Ele ajeitou a camisa amassada. E quando cheguei na porta, olhei para trás. Ele estava me observando, as mãos nos bolsos, um meio sorriso no rosto. Te vejo amanhã? Eu perguntei. Te vejo amanhã. E quando eu saí daquele escritório, tudo era diferente. O ar era mais leve. O mundo era mais brilhante. Porque pela primeira vez em meses, eu não estava sozinho com o meu desejo. Ele sentia o mesmo. A gente tinha se escolhido. Mas mesmo enquanto eu caminhava pelo campus, sorrindo, feito idiota, uma pequena voz na minha cabeça sussurrava. E agora? Como a gente navega isso? Como a gente faz isso funcionar num mundo que não vai entender? Porque querer alguém é fácil. Construir uma vida com eles? Isso era a parte difícil. E a gente estava prestes a descobrir exatamente quão difícil poderia ser.
As primeiras semanas foram perfeitas demais para serem reais. Eu sei que é clichê, mas era exatamente aquela sensação de viver numa bolha que você não quer que estoure. A gente se encontrava em cafés longe do campus, caminhava em parques onde ninguém nos conhecia, e pela primeira vez em meses, eu via ele sorrir de verdade. Não aquele sorriso educado de professor. O sorriso de alguém que estava sendo visto. E eu me sentia visto também. Depois de anos namorando caras da minha idade que mal sabiam o que queriam no jantar, quanto mais da vida, estar com alguém que realmente me ouvia, que lembrava do que eu disse 3 conversas atrás, que perguntava como você está de verdade e esperava pela resposta honesta, era intoxicante. Mas a gente sabia que aquela bolha tinha prazo de validade. 2 meses depois daquela primeira noite, a gente estava num restaurante italiano no centro. Nada muito fancy, mas também não era escondido. Estávamos naquela fase estranha de ainda não assumimos publicamente, mas também não estamos ativamente escondendo. Meio termo perigoso. Eu estava contando uma história ridícula sobre meu colega de apartamento quando senti a mão dele por cima da mesa. Não apenas perto da minha, segurando. Dedos entrelaçados, polegar fazendo aquele movimento inconsciente que pessoas apaixonadas fazem. Meu primeiro instinto, olhar ao redor, ver quem estava vendo. E ele percebeu. Claro que percebeu. Desculpa. Eu comecei a puxar a mão, mas ele segurou mais firme. Não, ele disse, voz baixa mas decidida. Eu cansei. Cansei de quê? De esconder. De agir como se isso, ele apertou minha mão, fosse algo para ter vergonha. Eu passei 50 anos me escondendo de uma forma ou de outra. E eu não quero mais fazer isso. Especialmente não com você. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. Era orgulho, alívio? Sei lá. Mas eu segurei a mão dele de volta e não soltei. Foi exatamente nesse momento que eu vi. Mesa do canto, 3 pessoas da minha turma de comunicação. E uma delas, Amanda, estava olhando diretamente pra gente com aquela cara de... Espera, é isso que eu tô vendo mesmo? Eu acenei. Tentei agir casual. Ela acenou de volta, mas o olhar dela disse tudo. A gente precisa conversar sobre isso. 2 dias depois, a conversa veio. Então, você e o professor Henrique? Amanda não perdeu tempo quando me pegou na biblioteca. É complicado, eu disse, tentando soar despreocupado. Aposto que é. Ele não é tipo seu professor? Não dá aula pra mim há 1 semestre. Mas deu. E ele tem quantos anos? 50? 52. Ela fez aquela cara. Você conhece a cara? Aquela de nossa, sério? Misturada com eu não julgo, mas estou totalmente julgando. Olha, eu não tô dizendo que é errado, ela continuou. Porque é sempre assim que começa quando alguém vai dizer exatamente que é errado. Mas você não acha estranho? A diferença de idade, a dinâmica de poder toda? Ele nunca usou poder nenhum sobre mim. A gente só se conectou. Tá, mas se conectar é uma coisa. Namorar é outra. O que seus pais vão dizer? O que a faculdade vai dizer? A faculdade não tem nada a ver com isso. E meus pais? Eu vou lidar com eles quando chegar a hora. Mas as palavras dela ficaram grudadas na minha cabeça como chiclete no sapato. E não era só ela. Nos próximos dias percebi os olhares, as conversas que paravam quando eu chegava, o jeito como alguns professores me cumprimentavam com aquele tom extra de profissionalismo, como se estivessem provando que não eram aquele tipo de professor. E o Henrique também estava sentindo. Ele não falava muito, mas eu notava. A forma como ele ficava tenso quando a gente cruzava com alguém conhecido. Como ele soltava minha mão 1 segundo antes de virarmos uma esquina movimentada. A bolha tinha estourado. 3 semanas depois da conversa com a Amanda, a gente teve nossa primeira briga de verdade. Estávamos no apartamento dele, fazendo jantar. Eu estava picando cebola e ele estava fazendo molho quando ele soltou. Talvez a gente devesse dar um tempo. A faça parou no ar. O quê? Não permanente, ele se apressou em dizer. Só, um tempo. Pra você pensar. E pensar sobre o quê? Eu já sei o que eu quero. Você tem 22 anos. Como você pode saber? E foi isso que acendeu a raiva em mim. Aquela raiva específica de quando alguém te trata como criança exatamente quando você tá tentando ser adulto. Não, você não vai fazer isso de novo. Fazer o quê? Decidir por mim. Decidir o que eu sinto, o que eu quero, o que é melhor pra mim. Você fez isso naquele escritório quando me mandou embora. E agora tá fazendo de novo. Eu não tô decidindo por você. Eu só tô sendo realista. Não, você tá sendo covarde. Ele recuou como se eu tivesse batido nele. Eu vi como você ficou essa semana. Eu continuei, voz tremendo. Soltando minha mão, olhando pro chão quando a gente passa por alguém. Você disse que não queria mais se esconder, mas é exatamente isso que você tá fazendo. Porque eu tô pensando em você. A voz dele ficou mais alta e era raro ele levantar a voz. Você deveria estar namorando alguém da sua idade.
indo em festas, fazendo aquelas coisas que pessoas de 20 e poucos fazem. Não ficando escondido num apartamento com um homem velho que só vai te segurar de volta. Me segurar de volta? Henrique, você abriu portas pra mim. Você me fez sentir visto pela primeira vez na minha vida. Agora. Mas e daqui 5 anos e 10? Quando você tiver 32 e eu 70? Quando seus amigos estiverem casando, tendo filhos, construindo carreiras, e você tiver que explicar por que tá cuidando de um idoso? Primeiro, você não é idoso. Segundo, você realmente acha que eu sou tão superficial? Eu acho que você é jovem. E eu seria egoísta se deixasse você desperdiçar sua juventude comigo. Desperdiçar? Agora eu estava realmente bravo. Estar com você é desperdiçar? Sabe qual foi o verdadeiro desperdício? Os anos que eu passei fingindo me interessar por conversas vazias com caras que achavam que maturidade era saber pedir vinho. Isso foi desperdício. Ele não respondeu. Só ficou ali parado, mãos apoiadas na pia, olhando pela janela. E de repente eu entendi. Não era sobre mim. Nunca foi. Você tá com medo, eu disse mais suave agora. Claro que eu tô com medo. Eu tô apavorado. Do quê? De ser egoísta. De tá te impedindo de ter a vida que você merece, de você acordar um dia e perceber que desperdiçou seus melhores anos com alguém que não vale a pena. E ali estava. A ferida real. Não a diferença de idade, não o que os outros iam pensar. O medo dele de não ser suficiente. Eu larguei a faca, lavei as mãos e fui até ele. Virei ele pra me olhar. Henrique, você sabe qual é o meu maior medo? O quê? Que você vai me deixar por achar que tá me fazendo um favor. Que você vai tomar essa decisão sozinho, sem nem me perguntar o que eu quero. Porque aí sim, você tá certo, você tá fazendo de novo. Decidindo por mim. Ele fechou os olhos. Eu não sei como fazer isso funcionar. Ninguém sabe. Você acha que casais da mesma idade sabem? Todo mundo tá improvisando, Henrique. A diferença é que a gente tá fazendo isso sob holofotes. E se não der certo? E se der? Eu segurei o rosto dele. E se a gente parar de tentar prever o futuro e só viver um dia de cada vez? Você faz parecer simples. Não é simples. É assustador pra caralho. Mas a pergunta é, você prefere ter medo sozinho ou comigo? Ele finalmente me olhou. Realmente me olhou. E eu vi tudo ali: o medo, a esperança, o amor, a culpa. Comigo, ele sussurrou. Sempre comigo. A gente se beijou ali mesmo na cozinha, com a cebola pela metade e o molho queimando no fogão. E pela primeira vez em semanas, parecia que a gente estava respirando direito de novo. Naquela noite, depois de pedirmos pizza porque o jantar tinha virado um desastre, a gente ficou deitado no sofá dele, minha cabeça no peito dele, ouvindo o coração dele bater. Eu tenho uma ideia, eu disse. A gente para de se esconder. De verdade, dessa vez. Ele ficou quieto por um momento. Como assim? A gente posta uma foto juntos. A gente sai de mãos dadas. A gente para de agir como se isso fosse errado quando a gente sabe que não é. As pessoas vão falar. Que falem! Elas já estão falando. A diferença é que agora a gente vai estar fazendo isso do nosso jeito, não escondido delas. Senti o peito dele subir e descer com uma respiração profunda. Você tem certeza? Absoluta? Não. Mas eu tô mais certa sobre nós do que sobre qualquer outra coisa na minha vida. E eu cansei de viver com medo do que os outros pensam. A gente não tá fazendo nada errado. Não estamos. Ele concordou. E pela primeira vez em semanas, ouvi convicção real na voz dele. Então vamos fazer isso juntos. Sem esconder, sem pedir desculpas. Só. Nós. Ele beijou minha testa. Juntos, ele repetiu. Sem esconder. No dia seguinte, postei uma foto nossa. Nada muito óbvio, só nós dois num café, sorrindo, com a legenda "Café com a pessoa favorita". Mas quem precisava saber, sabia. Os comentários foram mistos. Alguns corações, alguns questionamentos, alguns silêncios que falavam mais alto que palavras. Mas sabe o que eu percebi? Eu não me importei tanto quanto achei que fosse. Porque quando olhei pro Henrique e vi aquele sorriso genuíno, não o sorriso educado, não o sorriso escondido, mas aquele sorriso de alguém que finalmente pode respirar, eu soube que a gente tinha feito a escolha certa. E agora? Ele perguntou naquela noite. Agora a gente constrói isso de verdade. Não escondido, não com medo. A gente faz isso funcionar. E se for difícil? Eu segurei a mão dele. Então vai ser difícil. Mas difícil juntos é melhor que fácil sozinho. Ele entrelaçou os dedos nos meus. Juntos, ele disse. E dessa vez, quando a gente caminhou pela rua de mãos dadas, nenhum de nós soltou. Porque a gente tinha finalmente entendido. O mundo ia ter opinião de qualquer jeito. A única opinião que importava era a nossa. E a gente tinha decidido. Isso valia a pena. A gente valia a pena agora?
Agora era descobrir como construir uma vida de verdade a partir dessa decisão. Uma vida que não fosse só sobre resistir ao julgamento, mas sobre criar algo bonito apesar dele. E essa parte a gente ia ter que descobrir juntos. Alguns meses depois, estávamos na cozinha dele, agora nossa cozinha, preparando o café da manhã. Ele fazia ovos mexidos, eu cortava frutas. Era uma dança que já conhecíamos de cor. Ele colocava a xícara de café no lugar exato onde eu sempre a pegava. Eu sabia que ele preferia a torrada mais tostada do que deveria. Pequenos rituais que se tornam a linguagem silenciosa de uma vida compartilhada. Você vai ao jantar de fim de ano da faculdade comigo? Ele perguntou, mexendo os ovos com aquela concentração excessiva que ele sempre tinha quando estava nervoso. É formal. Vai ter o reitor, outros professores, as esposas, os maridos. Eu parei de cortar as frutas. Você quer que eu vá? Quero. Ele se virou para me encarar. Como meu parceiro. Não como meu ex-aluno que por acaso está ali. Como a pessoa com quem eu estou construindo uma vida. Meu coração acelerou. Você tem certeza? Tenho medo? Claro, mas tenho mais medo de esconder você. De fingir que isso não é a coisa mais real que já aconteceu comigo. Ele desligou o fogo. Já passei tempo demais sendo invisível. Não quero mais. 2 semanas depois, estávamos na entrada do salão de festas da universidade. Ele usava terno, sempre ficava bem de terno, e eu tentava não parecer tão jovem quanto me sentia. As luzes douradas, o som de conversas educadas, o cheiro de vinho tinto e canapés caros. Um mundo dele que eu estava prestes a entrar de verdade. Pronto? Ele sussurrou segurando minha mão. Pronto. Entramos juntos. E pela primeira vez não soltamos as mãos. Os olhares vieram imediatamente. Alguns curiosos, outros surpresos, alguns claramente julgadores. Eu senti cada um deles como um peso físico. Mas então o professor começou a me apresentar. Esse é o Gabriel, meu parceiro. Não o meu amigo. Não alguém que eu conheço. Meu parceiro. Ele disse isso para a chefe do departamento, para o reitor, para a professora de literatura que tinha sido sua colega por 15 anos e nunca soube que ele era gay. Cada vez que ele dizia, eu via algo nele se libertar. Como se anos de vergonha e medo estivessem sendo apagados palavra por palavra. Esse é o Gabriel, meu parceiro. A voz dele ficava mais firme a cada repetição. Mais orgulhosa. Um professor mais velho, de cabelos brancos e sorriso cansado, apertou a mão do professor e me olhou com gentileza. É bom vê-lo feliz, amigo. Já era hora. E então aconteceu o momento que eu nunca vou esquecer. Estávamos perto da mesa de bebidas quando uma mulher de uns 50 anos se aproximou, elegante, com um vestido azul marinho e um sorriso caloroso. Ela olhou para o professor, depois para mim, e seu rosto inteiro se iluminou. Esse é o Gabriel? Ela perguntou, já me abraçando antes que eu pudesse responder. Sou a Helena, irmã dele. Finalmente. Ela se virou para o professor com aquela expressão que só irmãos mais velhos têm entre orgulho e alívio. Eu sabia que você estava diferente. Mais leve, agora entendo por quê. O professor corou de verdade como eu nunca tinha visto. Hel, não precisa fazer uma cena. Uma cena? Você sumiu por décadas na solidão, se escondeu atrás de trabalho e desculpas, e agora aparece com esse menino lindo e quer que eu não faça uma cena? Ela riu, mas seus olhos estavam brilhando. Você está feliz. Finalmente. E então ela olhou para mim, segurou minha mão com firmeza e disse algo que ainda ecoa em mim. Eu não vi meu irmão feliz desse jeito em décadas. Obrigada por trazê-lo de volta. Minha garganta apertou. Eu não sabia o que dizer. Como você responde a isso? Como você explica que ele também te trouxe de volta? Ele me salvou também, eu consegui dizer. A gente se salvou. Ela sorriu, apertou minha mão mais uma vez e depois se virou para o professor. Você vai trazer ele para o Natal, né? Não aceito desculpas. Vou, ele respondeu, e sua voz estava estranhamente emocionada. A gente vai. Naquela noite, no caminho de volta para casa, nenhum de nós falou muito. Ele dirigia, eu segurava a mão dele sobre o câmbio. O silêncio não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe quando não há mais nada a esconder. Você está bem? Eu perguntei eventualmente. Ele respirou fundo, sorriu de um jeito que parecia aliviado e exausto ao mesmo tempo. Estou muito bem. Sua irmã era incrível. Ela sempre foi. Eu que fui covarde demais para deixá-la ver quem eu realmente era. Ele apertou minha mão. Até você. Chegamos em casa e nos deitamos no sofá, sem ligar a TV, sem fazer nada além de existir ali. Ele passou os dedos pelo meu cabelo. Eu apoiei a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento do coração. Eu penso no futuro, ele disse de repente. Com você. Eu levantei a cabeça. Que tipo de futuro? O tipo que envolve você morar aqui de verdade. Não só ficar aqui às vezes. Morar, dividir a vida. Acordar todo dia e fazer café juntos.
Ele hesitou, como se estivesse testando as palavras. Eu sei que é cedo, mas eu sei que é o que eu quero. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também quero isso. Ele sorriu aquele sorriso lento e cálido que eu amava. Não precisa ser agora, mas quando você estiver pronto. Talvez eu já esteja pronto. Ele me beijou, devagar, como se estivéssemos selando algo maior do que nós mesmos. Mais tarde, enquanto a noite ficava quieta e o mundo lá fora parecia distante, eu pensei em como tinha chegado até ali. Tinha começado com solidão dele e minha. Duas pessoas flutuando em vidas que não se encaixavam, fingindo que estava tudo bem. E então uma quinta-feira. Uma pergunta depois da aula. Um café que durou 3 horas. Uma escolha. Ele tinha 50 anos e sozinho. Eu tinha 22 e perdido. Nenhum de nós sabia o que estava fazendo. Mas aprendemos juntos. Aprendemos que amor não se importa com idade. Que conexão não segue regras. Que pertencer não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que te veja exatamente como você é e escolha ficar. Nós não éramos perfeitos. Ainda tínhamos discussões sobre coisas bobas. Quem esqueceu de comprar leite? Quem deixou a luz acesa? Ainda tínhamos momentos de insegurança, ele se preocupando com a diferença de idade. Eu me preocupando se era bom o suficiente. Mas a diferença era que agora enfrentávamos essas coisas juntos. No Natal, conheci o resto da família dele. Pais idosos que primeiro pareciam desconfiados, mas depois, ao verem como ele estava feliz, me abraçaram com genuína aceitação. Sobrinhos que fizeram perguntas diretas demais. Você é o namorado do tio? E riram quando eu corei. A irmã que me puxou para o lado e disse: Cuida dele, tá? Ele merece. Eu prometi que sim. E ele cuidou de mim também. Quando tive uma crise no trabalho, ele ficou acordado comigo até às 3 da manhã. Ouvindo, aconselhando, apenas estando ali. Quando eu duvidei de mim mesmo, ele me lembrou de quem eu era. Quando tive medo do futuro, ele segurou minha mão e disse: A gente descobre juntos. Nos meses seguintes, minha vida começou a se fundir com a dele. Minha escova de dentes ao lado da dele. Minhas roupas misturadas com as dele no armário. Meus livros nas prateleiras dele. Pequenas invasões que se tornaram nossa rotina. Uma noite, meses depois do jantar da universidade, estávamos cozinhando juntos. Ele fazia massa, eu preparava o molho. Música tocando baixo no fundo, o cheiro de alho e manjericão enchendo a cozinha. Ele se virou para mim, farinha no rosto, e riu. A gente virou um clichê doméstico. O melhor tipo de clichê, eu respondi. Ele me puxou para perto, me beijou com gosto de vinho e tomate, e sussurrou: Eu te amo. Não foi dramático. Não teve música de fundo ou cenário perfeito. Foi na cozinha, com farinha no rosto e molho fervendo no fogão. Mas foi a coisa mais real que já ouvi. Eu também te amo, eu respondi. E naquele momento percebi, era isso. Isso era o que eu sempre quis. Não grandes gestos românticos. Não paixão dramática que queima rápido e some. Mas isso, a intimidade mundana de cozinhar juntos. A segurança de saber que alguém te escolhe todos os dias. O conforto de pertencer. Nós dois tínhamos passado tanto tempo sozinhos que esquecemos como era ser escolhido. Eu pensei que estava salvando ele da solidão. Ele pensou que estava me ajudando a me encontrar. Mas a verdade é que nos salvamos mutuamente. Ele não estava mais sozinho. Eu não estava mais perdido. Nós estávamos juntos. E isso mudou tudo. Então, se você está se perguntando se vale a pena arriscar, se vale a pena ser visto, se vale a pena escolher conexão mesmo quando é assustador, a resposta é sim. Sempre sim. Porque no final, não são os anos que importam. Não são as regras sociais ou o que os outros pensam. É a pergunta mais simples. Você se sente escolhido? Você se sente visto? Se sim, então vale tudo. Naquela quinta-feira que fiquei depois da aula, eu achei que estava só fazendo uma pergunta. Mas na verdade eu estava respondendo uma: como é se sentir escolhido? É assim, exatamente assim.